Boa noite. Chamo para compor a mesa o candidato Paulo e passo a palavra para o João Pedro. Boa noite, senhor Paulo. Boa noite, Excelência. Primeira pergunta. Qual adjetivo, é, vou repetir. Qual a locução adjetiva de cabeça? Só um instante, Excelência. Poderia repetir a pergunta, por gentileza, Excelência? Qual a locução adjetiva de cabeça? Só um instante, Excelência. Excelência, a locução adjetiva de cabeça seria cabeçal. Segunda pergunta. Qual o pronome de tratamento destinado a um reitor universitário? Excelência, para nos referirmos a reitores de universidade, utilizamos o pronome de tratamento Vossa Magnificência. Terceira e última pergunta. A frase, abre aspas, Pedro estudou muito pouco, está correta? Excelência, nessa construção, percebemos a utilização de qualificadoras, de adjetivos que se contrapõem, Excelência, com sentido ambíguo, pois quando você remete que ele estudou muito pouco, você está intensificando na prática um pouco, mas essa construção ela é, deveria ser retificada, Excelência, para não haver ambiguidade. Estou satisfeito, muito obrigado. Passo a palavra para o próximo examinador. Obrigado, Excelência. Boa noite, senhor Paulo. Boa noite, Excelência. Você é o seu examinador da disciplina de Noções de Direito, tudo bem? Perfeito, Excelência. Podemos começar, então? Podemos. Primeira pergunta. O que é o motivo fútil para o crime de homicídio? Excelência, o motivo fútil, antes de mais nada, ele é uma qualificadora do crime de homicídio em que o agente pratica esse homicídio eivado de um sentimento desproporcional, Excelência, como, por exemplo, se me permite a explanação e a exemplificação, o homicídio praticado numa discussão de trânsito, em que temos a desproporção dos motivos e dos resultados ali obtidos, Excelência. Segunda pergunta. O que são testemunhas referidas? Excelência, teria algum sinônimo para essa classificação? Desconheço um sinônimo. Mencionada, talvez. Só um instante, Excelência. Excelência, seria, acredito que o sinônimo de testemunha de beatificação, que ela vai dizer, ela vai trazer informações a respeito do agente, não do fato em si. Terceira pergunta. Qual a relação entre crimes permanentes e lavratura de auto de prisão em flagrante? Perdão, Excelência, poderia reformular a questão e fazer? Que relação há entre crimes permanentes e lavratura de auto de prisão em flagrante? Só um instante, Excelência. Excelência, não me recordo da associação entre elas, Excelência.
Satisfeito? Muito obrigado. Passo a palavra para o Fernando, examinador de criminologia. Vamos lá. O senhor está preparado para ser arguido em criminologia? Perfeitamente, excelência. Perfeito. Vamos lá, primeira pergunta. Explique as teorias do conflito. Excelência, as teorias do conflito de cunho argumentativo são teorias, são elas a teoria do etiquetamento e a teoria crítica e radical. Ambas defendem que toda a raiz do conflito, toda a raiz dos crimes são oriundos do capitalismo, excelência. A teoria do etiquetamento também traz essa questão? Sim, excelência. Agora, cite para mim, por gentileza, o que é a cifra cinza e a cifra rosa. Excelência, as cifras cinzas guardam relação com a questão dos crimes que até chegam ao conhecimento das autoridades, mas não se iniciam o processo, ou seja, são resolvidos em sede de distrito policial. Já as cifras rosas guardam relação com os crimes praticados contra homossexuais, guardam relação com a questão de violência, com a questão homofóbica, excelência. Por fim, a última pergunta de criminologia. Quem seria o chamado ritualista para Robert Merton? Só um instante, excelência. Excelência, teria algum sinônimo dessa classificação de Merton? O senhor conhece as fases ou classificações de adequação social de Robert Merton, um dos teóricos e expoentes da teoria da anomia? Sim, excelência. Perfeito. Esse ritualista, ele se enquadra em uma dessas classificações. Eu gostaria que o senhor definisse quem ele é. Certo, excelência. Só um instante, por gentileza. Excelência, seria aquele indivíduo que já se encontra no meio criminoso e que não consegue sair daquele meio no qual ele se inseriu, excelência. O senhor tem certeza? Excelência, eu vou retificar a minha resposta e vou dizer que é aquele que comete crime impulsionado por emoções, excelência, como paixão, por exemplo. Estou satisfeito, muito obrigado. Passo a palavra para Obrigado, João Pedro. Obrigado. E aí, Paulo, beleza? Deixa eu fazer rapidinho os apontamentos aqui. Cara, a mão tá gelada. E aí, o que você achou? Cara, uma coisa é ouvir os colegas, cara. Na hora que pergunta diretamente pra gente, a mão fica gelada na hora. Mas isso a gente vai trabalhando. E também você aprende a lidar com o nervosismo, né? Porque você olha aí, tipo, sei lá, acho que 10 pessoas te assistindo, então dá um frio na barriga, né? E é bom acostumar com isso, porque no dia lá vai ter umas 80 pessoas. Então, é bom que já se acostume. Cara, a primeira pergunta que eu te fiz, qual é a locução adjetiva de cabeça, né? Se quiser anotar aí, é cefálico, tá? Só lembrar de massa encefálica e tal, cefálico. O que é a locução adjetiva? É a união de duas ou mais palavras que adquirem o significado de um adjetivo único, né? Então, por exemplo, amor de mãe, maternal, amor maternal, né? E
Cara, o que eu posso te dizer em relação ao estudo de locução adjetiva? Não tem uma técnica de estudo, assim, que eu ache que exista, tá? A principal técnica de estudo sobre locução adjetiva é ampliação de vocabulário e decorar, entendeu? O vocabulário você amplia com a leitura e decorar, eu aconselho você a decorar locuções atípicas, sabe? Tipo, gosto não tem, né, cefálico. Pouca gente guarda isso daí, tá? Então, assim, não, Danilo, neurológico poderia ser mais para neurônio, né? Ou até mesmo para parte cerebral, mas se bem que para cérebro é cerebral, né? Então, neurológico não serviria, tá bom? Então, tipo assim, eu aconselho você a se apegar nessas mais atípicas, tá? E a possibilidade de serem cobradas é maior, até porque pouca gente sabe essas coisas, né? Ninguém fica estudando isso daí, né? Conhecimento que vem mesmo para questionar se você está preparado para aquele tipo de avaliação, né? Ninguém fica pesquisando o que é uma noção objetiva de cabeça, tá? Então, esse é o meu conselho, tá? E a segunda pergunta, você acertou, tá? Já entra nisso daí que a gente falou mesmo, é um tipo de conhecimento que pouca gente tem, né? Só quem estuda para uma prova desse tipo fica pesquisando isso, né? Ninguém fica pesquisando um pronome de tratamento para reitor. E você acertou, parabéns, vossa magnificência mesmo. Tá, vossa magnificência, não vossa magnificência, tá? Eu já vi gente falando isso. Mas é magnificência. E a terceira e última pergunta, você caiu certinho na pegadinha que eu coloquei para você. Tá? Eu joguei uma cama de gato ali e deu certo. Todo mundo justifica isso que você falou. E muito e pouco são palavras antagônicas, né, em que uma está negando a outra. Até faz um certo sentido, mas na verdade essa frase está correta, tá? Pedro estudou muito pouco, porque muito e pouco, gramaticalmente falando, eles são adjetivos. Perdão, eles são advérbios. E os advérbios eles se complementam entre si, tá bom? Então, muito é um advérbio de intensidade e pouco também é de intensidade. E eles admitem complemento entre eles, tá? Então, tá correto falar que alguém estudou muito pouco, tá? Essa é uma pegadinha bem interessante, tá? Perfeito. E é isso que eu tenho de apontamentos por hora, tá bom? Obrigado. Passar agora para a minha parte de direito, Paulo. Com relação à sua postura, eu gostei muito, tá bom? Não vou repetir o que o Pedro falou e vou passar para a parte das questões em si. Primeiro, tipo, ter como motivo fútil para homicídio, perfeita a sua resposta, preencheu tudo que eu queria. Só lembrando que não se confunde com a ausência de motivo, tá bom? No caso, o homicídio seria simples. Só para comentar contigo, você não chegou a falar isso. Depois, tipo, a interesse pelas testemunhas referidas, essa você não se recordava, né? São aquelas que são testemunha referida é aquela que é mencionada por outra pessoa, ou é ouvida a pedido das partes, ou até mesmo de ofício pelo magistrado, tá bom? Ela é mencionada. Você pode repetir, por gentileza? Aquela referida é aquela que é mencionada por outra pessoa, ou é ouvida a pedido das partes, ou até mesmo de ofício pelo magistrado. Ah, tá certo. Tá bom? Beleza. Quando eu trabalhava no interior, eu via bastante isso daí. O juiz ele entende que tem que ouvir aquela pessoa e depois determina a continuidade da audiência para ouvir depois. Depois eu te perguntei, isso é uma questão importante, qual é a relação entre crimes permanentes e lavratura de autos, prisão em flagrante. Né? Se você não conseguiu associar prisão em flagrante e crime permanente, você não conseguiu associar o crime permanente, eu lembro que é aquele que se protrai no tempo, né? E sai sempre se consumando o flagrante. Mas aí eu não entendi a pergunta, que se eu não consegui... para você estabelecer uma relação entre os dois. Era isso que eu queria, exatamente isso. Ah, tá.
por se proteger no tempo, o flagrante pode ser feito a qualquer momento. Qualquer momento. Entendeu? Se aquele indivíduo for conduzido para a delegacia, é lavrado o auto de prisão em flagrante, em razão do crime ser permanente, entendeu? Certo. Ó, por exemplo, exercício regular da medicina. O que mais acontece? Exercício regular da medicina. O agente é conduzido para a delegacia. Pode ser lavrado o auto de prisão em flagrante? Não. É registrado no boletim de ocorrência, porque não é crime permanente, é crime habitual, entendeu? Então ele não está se consumando naquele momento, ele se consumou no passado, então não tem flagrante, entendeu? Já o crime permanente já poderia ser lavado auto de prisão em flagrante, que é diferente, entendeu? Tá, É eu acho mais que gravoso, entendeu? Na eu prática, se conseguir fazer a ilação de uma na coisa prática para vai ser outra, analisado isso. Se vai ser registrado no boletim de ocorrência, no simples boletim de ocorrência, ou se vai ser lavado auto de prisão em flagrante, entendeu? sim. Se o crime estiver ocorrendo naquele momento. Essa é a relação que você vai ter, tá? Entre crime permanente e auto de prisão em flagrante. Então eu sabia, mas eu acho que o nível de cortisol deu uma bloqueada para não conseguir fazer a relação de uma coisa com a outra. Perfeito. Sim, beleza? É isso aí, foi muito bem, tá? Parabéns. Obrigado. Vamos lá, criminologia. A primeira pergunta que eu fiz para você foi das teorias do conflito, né? Você posicionou corretamente, falando que são teorias argumentativas, né? Que elas buscam questionar algum aspecto ali da realidade, muitas vezes social. Você trouxe que são basicamente decorrentes de causas do capitalismo, né? As teorias marxistas, né? A nova criminologia ou teoria crítica, de certa forma sim, mas a teoria do etiquetamento ela já vai trazer um pouco mais o sistema de justiça, né? Justiça criminal, criação de normas, tá? Embora, como tende a haver uma criminalização da pobreza, eu não lembro qual autor que falou isso, tava com o nome dele na cabeça aqui agora, criminalização da pobreza. É muito forte essa questão, né, de condutas, furtos, coisas patrimoniais pequenas, né, essas questões serem mais duramente penalizadas do que outros crimes que também assolam a sociedade, né? Então, de certa forma, está associado também com o sistema capitalista, mas tem uma certa divisão aí entre a teoria crítica e a teoria do etiquetamento, tá? Mas perfeito você trazer que são teorias argumentativas. Depois eu perguntei para você a questão das cifras. A cifra cinza, você trouxe corretamente, né? A cifra cinza chega ali a ser registrado, né? Mas muitas vezes se resolve ali na delegacia mesmo, né? Principalmente nos crimes que precisam ali de representação, né? Acaba, vamos deixar por aqui mesmo e tudo certo. Então, cifra cinza e cifra rosa também é a questão da comunidade LGBT. Eu já vi trazer isso aqui também em cifra arco-íris, que eles acabam sempre inventando esses nomes aí, a gente não pode levar isso, deve levar isso a sério, né? Mas não tão a sério, né? Então, a gente só tem que saber que esses nomes existem, caso eles perguntem para nós, né? Então, cifra arco-íris, cifra rosas, pode trazer como sinônimo, tá? Perfeito. Uma curiosidade daqui é que cifra lilás, tá? É novo, mas são os crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tá bom? Uhum. Tem um movimento aí em decorrente dessa cifra. Inclusive as salas lilás que tem em algumas delegacias da mulher para dar um melhor atendimento para a mulher, né, uma questão mais humanizada, com profissionais mais capacitados, decorre aí dessa questão. Perfeito. Depois eu perguntei para você a questão de Merton, né? Que é o ritualista. Tem as fases de adequação social, né? De Merton, que é o conformista, o inovador, o ritualista, o retraimento e o rebelde, né? São 5. Então, quando há um desacordo entre as metas culturais e os meios institucionalizados para alcançar tais metas, o indivíduo ele fica enquadrado em diferentes dessas adequações, né? Nesse caso, o ritualista ele concorda com as metas, né? Concorda com os meios, né? O meio, por exemplo, é o trabalho. Eu tenho que trabalhar para sobreviver na sociedade, né? Eu tenho que seguir isso aqui, eu tenho que acordar cedo para pegar ônibus, né? Concorda com os meios, mas ele não está nem aí para as metas. Ele não quer ter um carro do ano, ele não quer morar num bairro nobre, né?
Não que isso sejam metas gerais, né? Mas formos analisar ali no contexto geral de uma sociedade, você perguntar quais são as aspirações das pessoas, elas vão falar que quer ter um carro da hora, que querem ter uma casa legal, né? Então, ele concorda com os meios que ele tem que trabalhar, mas ele não concorda com as metas, né? Ele não está nem aí para as metas. Aí, dependendo de onde o indivíduo estiver, ele vai ficar em diferentes etapas dessas fases de adequação social. Beleza? Perfeito. Uma hora eu preciso começar a decorar essas nomenclaturas, porque são várias definições para várias coisas, né? Para vários tipos de vítima, de criminoso. Eu também cheguei uma hora até me confundir com aquelas fases de que tem aquele rolling movement, quando a pessoa emerge no mergulho. Isso é da teoria do etiquetamento, né? Que é a primeira mas eu preciso dar uma fortalecida nessas nomenclaturazinhas, de repente fazer um flashcard para cada uma dessas características, dessas definições para chegar afiado. Mas agradeço a oportunidade, é muito legal a primeira participação, estarei participando mais vezes aí para devagar perdendo medo, que a primeira vez é bem difícil. Mas parabéns aí pela banca. Mas eu entendo que